Boa noite a todos, aos presentes, aqueles que estão online. Hoje começamos a quarta palestra sobre transição energética. E o assunto em pauta é a parte de baterias, armazenamento de energia, né? Não são as baterias que a gente está acostumado. Algo diferente do convencional, naquelas de baterias de caminhão, de veículo, ok? Nós estamos aqui com o Francisco hoje, também funcionário da WEG, para compor essa quarta palestra. A nossa quinta palestra, dia 25 de novembro, falará sobre inteligência artificial no mundo industrial. E já deixo aqui uma pergunta, Francisco. O que a inteligência artificial está colaborando na parte de armazenamento de energia? O Francisco é um engenheiro eletricista pelo Centro Universitário Católico de Santa Catarina, tem especialização em energias renováveis pelo Centro Universitário Internacional de Curitiba e é um dos especialistas da WEG em sistemas de armazenamento de energia. E participa ativamente de inúmeros projetos de armazenamento de energia em baterias aqui no Brasil. Então, eu deixo a palavra com ele. Porém, antes, a gente tem um vídeo do CREA, que a gente costumeiramente passa antes das apresentações. Fernando, ok? Assim que terminar essa apresentação, um pequeno vídeo do CREA, que é um parceiro dessa palestra, assim como a EASC, assim como o CCET, o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia aqui da UFSCar. Então, a gente conta com esse pessoal para produzir essa palestra. Ok, Fernando? O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade.
enquanto... Foi? Bom, enquanto está abrindo ali, finalizando a apresentação, primeiramente eu quero agradecer a todos pela presença. É uma enorme satisfação poder vir aqui compartilhar um pouquinho mais desse conhecimento, dessa parte de armazenamento de energia em baterias. Tá? Já foi mencionado, meu nome é Francisco, sou um dos engenheiros que atuam nessa área de engenharia de aplicação dentro da WEG, avaliando projetos especificamente para armazenamento de energia em baterias de maneira estacionária. Né? Como foi bem mencionado, existe uma aplicação, que é a aplicação de mobilidade, né? Que são veículos elétricos. A ideia da utilização do BES é pegar aquelas baterias e utilizar numa aplicação estacionária, né? Mas não exatamente aquelas baterias, né? São baterias específicas fabricadas para esse tipo de aplicação. Tá? O tema que está na tela lá, então, é Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias. Tá? No Brasil, vem sendo utilizado a sigla SAEB, né? Que é basicamente o acrônimo, que são a primeira letra das palavras que compõem esse título bonito, né? Mas em termos globais, né, no mundo, é conhecido como BESS, né? Battery Energy Storage System, certo? Bom, inicialmente, falando... Não está passando. Bom, inicialmente falando um pouquinho sobre a WEG, né, imagino que com todas essas apresentações foram mencionados aos poucos o que é a WEG, né, mas só uma pincelada do que se trata da WEG. Né. A WEG é uma multinacional brasileira, ela foi fundada em 1962 por três fundadores, o Werner, o Egon e o Geraldo, formando a sigla WEG, certo? Hoje ela constitui 63 parques fabris em 17 países e em 4 continentes diferentes, né, tendo participação comercial em basicamente todos os continentes do globo. Tá? Então, de fato, quando a gente fala da WEG, a gente fala com bastante orgulho, né, porque é uma multinacional que saiu do Brasil. Né, então, de fato bastante orgulho. Né? Um número que a gente acaba se orgulhando bastante também é que a gente tem mais de 45 mil colaboradores no mundo, né, e sendo que mais de 10% de todos esses colaboradores são engenheiros. Né, então, a qualificação técnica dos colaboradores WEG é bastante elevado, né, o índice é bastante elevado. Né? E hoje, a WEG ela nasceu dentro da sua história, né, da sua trajetória, na pegada de motores elétricos, né, mas hoje ela se consolida em vários outros mercados, né, mas sendo o mais pujante, né, motores elétricos, onde na planta industrial que fica a matriz lá em Jaraguá do Sul, que é onde eu também fico, em Santa Catarina, é fabricado mais de 60 mil motores elétricos por dia, né, sendo considerado a maior planta industrial de motores elétricos do mundo. Né, então, de fato, é algo muito grande mesmo. Então, dentro da estrutura da WEG, né, ela é composta por 7 unidades de negócio, né, sendo motores industriais, motores comerciais e appliance. Né. Entenda como motores industriais, motores aplicados para mineração, motores industriais utilizados dentro de indústrias, né, para máquinas, esteiras, etc. Comerciais e appliance é aquele voltado para a aplicação do consumidor final, como máquinas de lavar roupa, por exemplo. Né. Lá dentro tem um motor industrial também. Parte de automação, né, software starters, inversores e por aí vai. A parte de digital e sistemas, que é onde o meu negócio de armazenamento de energia faz parte, porque ele é um sistema, ele não é só um produto, né, ele compõe um equipamento somado com outro equipamento, somado com outro sistema, ele compõe todo um sistema de armazenamento de energia. Né? Transmissão e distribuição, né, transformadores, reatores, etc., energia, principalmente a parte de turbinas eólicas e máquinas de grande porte, né, onde é que está concentrado as maiores máquinas girantes que a WEG fabrica, está concentrado na WEG Energia. E tintas, né? Que o nome por si só já diz, né? Tintas, vernizes, etc. Além disso, né, hoje se tratando no quesito de inovação, né, e por isso que eu sempre gosto de mencionar que a WEG ela tem particularmente um relacionamento muito próximo com as universidades.
tanto no quesito de inovação, no quesito de incentivo à pesquisa, no quesito de se aproximar para que, de fato, a gente consiga construir algo conjunto, onde tanto os acadêmicos, a própria universidade, as fundações que estão envolvidas aprendam, quanto qualquer projeto tem um aprendizado, tanto para quem está executando, quanto para quem está junto ali ajudando, né? Então, a VEG, por si só, ela também constrói uma base de conhecimento muito grande desenvolvendo esses projetos também, tá? E isso reflete no que diz respeito ao nosso faturamento, né? A métrica, para a gente ver se a gente está no caminho certo, é basicamente isso, né? Hoje, quase 60% de todo o faturamento de 2023, no caso do ano passado, são de produtos lançados nos últimos 5 anos, né? O que esse número reflete? Que a VEG está sempre numa constante escalada de sempre buscar inovação. Sempre buscar inovação e lançando ao mercado produtos novos, né? Justamente por conta dessa proximidade com a questão da pesquisa em universidades, fundações, etc., onde é que a gente aprimora e incorpora dentro do nosso portfólio essa parte de inovação, né? Então, de fato, é um número muito expressivo quando se trata no quesito de inovação, né? E isso reflete em outros números, né? Como o número investido em pesquisas, o número de protótipos e o número de laboratórios de inovação no mundo que a VEG se relaciona constantemente, certo? E apenas olhando o mapa global, né, de onde a VEG está localizada, a gente consegue ter uma noção geral que, realmente a VEG está em todo lugar, né? Então, de fato, essa é a percepção que a gente tem, né? E quando se trata de negócios de armazenamento de energia, né, a gente também não está só no Brasil, a gente está em todo o mundo também, né, como Austrália, África do Sul, Espanha e Oriente Médio, né, Europa e Oriente Médio de maneira geral. Na América do Sul, né, tendo a nossa matriz aqui em Jaraguá do Sul, aqui no Brasil, mas a gente tem negócios na Colômbia, no México, nos Estados Unidos, então a gente traz muito conhecimento de fora, né, dos outros mercados que estão muito mais para frente do que nós, para esse mercado de armazenamento de energia também, tá? E eu espero que no decorrer aqui da minha apresentação eu possa esclarecer também as dúvidas de vocês, etc. Vai ter um momento específico disso lá no final. E eu fico de bom grado aí para estar respondendo e auxiliando vocês no que for necessário. Beleza? Bom, se tratando de armazenamento de energia, né, a VEG já está olhando para esse tipo de aplicação há um bom tempo, né, desde 2011, onde a gente começou a trabalhar com sistemas de critical power, que a gente chama. Que são basicamente no-breaks, UPS, para aplicações críticas, né, de atendimento a servidores, etc., né? A partir de lá, a VEG ela vem participando constantemente de vários projetos no mercado, e um dos projetos que mais incentivou essa questão de armazenamento de energia foi o projeto da chamada de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, né? Que todo ano as concessionárias elas são obrigadas, por lei, a ter um percentual da receita líquida das concessionárias aplicadas no programa de P&D, né? E foi ali que, em 2021, né, 2017, abriu a chamada 21 da ANEEL, onde o tema específico era armazenamento de energia, né? Então, a partir dali, no Brasil, começou a ser de fato incentivado projetos com esse cunho, né, de armazenamento de energia em baterias, beleza? E a partir dali, a VEG ela começou a cada vez mais fornecer esses projetos, estarem junto, próximo aos clientes, para estar incentivando esses projetos cada vez mais, né? Então, e a gente, a partir dali, começou a fornecer, de fato, vários sistemas aí no mercado nacional, que até então era muito inóspito, né? Ou não era muito bem-vindo a esse tipo de solução, né? E agora a gente está numa escalada de fato, cada vez mais esses sistemas vão aparecer e é um caminho sem volta, né? O sistema elétrico hoje, né, ele demanda por soluções de tornar cada vez mais o sistema mais confiável, né? A gente tem cada vez mais inserido a parte de renováveis, né, que são fontes de geração intermitentes e não despacháveis, e a parte de armazenamento de energia em baterias torna esse tipo de geração uma geração despachável, né? Ou seja, eu consigo ter um maior controle de onde eu vou despachar, né? Onde no sentido de
de horário no dia, assim como controlar melhor como vai ser minha curva de geração perante o meu sistema, né, para não sobrecarregar e nem deixar ele descarregado também. Certo? Parte de armazenamento de energia, né, é um assunto que, se a gente olhar numa percepção histórica, não é nada novo, né? Constantemente o ser humano ele vem desenvolvendo formas de conservar a energia, né? Desde lá do tempo pré-histórico, com lenha, depois com alimentos, depois com carvão, depois com combustíveis fósseis, depois começou uma era de transição energética buscando energia cada vez mais verde, né? E agora a gente está no momento de, poxa, eu tenho muita solar, eu tenho uma hidrelétrica que também é renovável, eu tenho uma eólica, como é que eu torno o meu sistema cada vez mais confiável, né? E a bateria é a solução, é a resposta para essa pergunta, né? Basicamente essa é a ideia. E quando fala de armazenamento de energia, a gente não pode citar apenas baterias. Baterias é uma das soluções para isso, né? A gente pode citar 5 grandes grupos, né, que dividem as tecnologias, né? Então, temos lá o grupo elétrico, né, basicamente os supercapacitores, né, que é um tipo de armazenamento de energia, né, tem suas características. Mecânico, né, principalmente a usina hidrelétrica reversível, que também é uma outra tecnologia de armazenamento de energia, né? Porém, acaba se inviabilizando em certos casos devido aos impactos ambientais para a sua construção, né? E do espaço que tu precisa ocupar para criar esses reservatórios também. Então, é um pouquinho complicado. O térmico, né, utiliza a tecnologia de calor sensível, calor latente ou calor termoquímico, né? É o mais complicado de entender, mas de fato é uma característica do material em si. O químico, né, principalmente a parte de hidrogênio, né, e principalmente hidrogênio verde, né, que é um tema que também está muito em alta ultimamente, e basicamente consiste na ideia de pegar a água, quebrar a molécula em H2 e O, e com isso eu crio o hidrogênio, né? Só que para ser verde, né, o hidrogênio verde, essa que é a grande sacada, você utiliza de fontes renováveis para fazer esse tipo de processo, né? Existem vários outros tipos de hidrogênio, marrom, vermelho, amarelo e por aí vai. E o que muda de um para o outro é basicamente a fonte de energia que está provendo energia para esse sistema, tá? E por último, mas não menos importante, temos o eletroquímico, que daí sim entra esse universo de baterias que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui hoje. Bom, uma vez sabendo que a gente tem vários tipos de tecnologias de armazenamento, né? Eu não posso falar que uma é pior que a outra, que uma é melhor que a outra, e nem nada disso, né? Mas uma forma de entender a aplicabilidade de cada tipo de tecnologia é olhando para esse gráfico aqui, né? Onde eu tenho uma curva no eixo Y de segundos, minutos e horas, ou seja, autonomia, e no eixo X eu tenho basicamente minha curva de potência, né? Então, o que esse gráfico está me dizendo aqui, né? Eu tenho sistemas que eles são bons para trabalhar em segundos, né? Segundos de autonomia, até alguns quilowatts de potência. Já eu tenho sistemas que eles são muito bons para trabalhar em algumas horas em sistemas realmente grandes, né? 1 gigawatt, 100 megawatt, né? E quando a gente fala de baterias em específico, né, o tipo de bateria que acaba entrando bastante na pauta é a bateria de lítio, né? E por que a bateria de lítio acaba entrando muito nessa pauta de discussão? Porque a bateria de lítio ela tem uma flexibilidade de operação muito grande, né? Podendo ser desde alguns minutos até algumas horas, né? E desde alguns quilowatts até alguns multimegawatts, né? Essa que é o grande diferencial da bateria de lítio, né? Eu tenho uma diversificação muito grande de aplicação com elas, desde sistemas menores até sistemas muito grandes, né? Além disso, eu tenho a questão das eficiências, né? Comparado a outros tipos de tecnologia, a bateria de lítio está consagrada como está na faixa de maior rendimento, né? Então, tendo uma maior flexibilidade de operação no sentido de autonomia e potência e tendo maior eficiência, ela acaba se destacando no mercado, certo? E quando a gente fala de BESS, né, o que é um BESS de fato? Um BESS é basicamente você ter uma ferramenta que tu consegue
gerir tanto potência e energia, ou seja, eu tenho potência e energia sob controle, né? E um exemplo muito claro para fazer isso é, por exemplo, um solar que está sobregerando durante o dia, eu posso armazenar essa sobregeração e despachar de noite, né? Ou sistemas que está tendo também bastante casos disso, e hoje eu fiquei sabendo que na CPFL também está acontecendo, é a questão de inversão de fluxo, né? Que basicamente o sistema está sobrecarregado, inchado em quesito de energia, não tem demanda para consumir tudo isso, ele se infla, e daí isso causa sérios problemas para a rede elétrica, né? Na CEMIG, também é outra situação, que basicamente qual que é a alternativa que eu mais vejo que a CEMIG tem dado, né? Basicamente se tu quer instalar uma usina, beleza, sem problema nenhum. Só que você só pode despachar durante a noite, né? Pô, mas de noite não gera solar, o que eu faço? A alternativa é colocar um banco de baterias para carregar durante o dia e despachar durante a noite. Ou seja, eu estou colocando aquela curva de geração, né, que é muito conhecida de uma usina fotovoltaica, para ao invés de injetar durante o dia, injetar durante a noite. Eu faço a mesma curva durante a noite. Então, basicamente, eu desloco aquela curva no tempo, né? Então, é isso que um sistema de armazenamento de baterias pode oferecer a um sistema elétrico, né? Mas não somente isso, né? E isso que é o interessante dele, né? Basicamente, o sistema ele é composto por baterias, conversores bidirecionais e sistema de gerenciamento. Vou abordar cada um desses tópicos mais à frente. E pode ser utilizado tanto na residência, no comércio, na indústria, ou até mesmo na escala de utilidades, que seria utilizando uma rede de transmissão, uma rede de distribuição direto na subestação, certo? E as principais aplicações para um BESS, né, vai desde infraestrutura de mobilidade elétrica, a parte de redução de intermitências de renováveis, microredes, são projetos muito interessantes, projetos de microredes, a parte de serviços ancilares, deslocamento de energia e corte de picos, né, o peak shaving, e muito mais, né? A gente costuma caracterizar um sistema de armazenamento de energia, ou seja, um BESS, como o canivete suíço do setor elétrico, né? Por quê? Porque um único BESS, você consegue prover diversas funcionalidades, ou seja, igual um canivete. Eu tenho um canivete, eu consigo tirar várias ferramentas do mesmo canivete, né? Basicamente essa ideia. E quando a gente fala de transição energética, o BESS ele entra como um elemento-chave, né? Eu não consigo pensar de transição energética verde, nem nada disso, sem estar inserindo um sistema de armazenamento de energia em baterias junto, né? Então, ele traz essa pegada verde junto com ele, certo? E quando a gente fala de, pô, beleza, eu quero colocar um BESS, o que tem dentro de um BESS, né? Basicamente, dentro de um BESS, eu tenho um conversor bidirecional, né? Por que bidirecional? Diferente de um inversor de uma planta fotovoltaica, onde meus módulos passa pelo inversor e vai para a rede, né, e é um fluxo unidirecional, sempre em sentido à rede, o conversor bidirecional ele tem um fluxo, que o próprio nome dele já diz, ele é bidirecional. Ou seja, ora a energia está fluindo da rede para as minhas baterias, quando está carregando as minhas baterias, e hora está fluindo das minhas baterias para a minha rede, né? Ou seja, descarregando o meu banco de baterias. Então, basicamente, o conversor bidirecional, ele, através do mesmo elemento, do mesmo equipamento, eu consigo tanto abastecer meu banco de baterias, quanto descarregar meu banco de baterias. Basicamente, essa é a ideia. Tá? Eu tenho o meu elemento, que é o banco de baterias, que justamente ele armazena toda essa energia que o meu sistema vai precisar. Tem o meu sistema de automação e controle, né, intitulado como EMS, né, o Energy Management System, que basicamente faz todo o gerenciamento da operação do meu BESS, né? Ou seja, dentro ali está programada toda a lógica operativa com os algoritmos, fazendo toda a leitura dos meus subsistemas, tanto do meu conversor quanto das minhas baterias. E ali é a interface com o usuário. É ali que tu parametriza, é ali que tu faz todas as leituras necessárias, né? E tem os componentes que são componentes tradicionais, né? A parte de transformadores, né? Baixa tensão, média tensão e por aí vai. A parte de quadros, né? Tanto quadros que são painéis de baixa tensão quanto painéis de média tensão, né? São fundamentais para fazer o acoplamento desse sistema, né? E quando eu associo todos esses equipamentos, eu formato uma solução BESS, né? Podendo ser essa solução BESS
formatada igual está mostrando no centro da tela, né? Ou seja, toda integrada, ou também na modalidade discreta, né? Ou seja, eu forneço os equipamentos, etc., e tudo isso é interligado em campo, né? Similar ao que é feito hoje com usinas fotovoltaicas, porque tu não consegue mandar integrado, é sempre discretizado, ou seja, eu mando um módulo, eu mando um inversor, eu mando as estruturas e tudo isso é feito em campo, é a mesma ideia. Só que muito mais simples por se tratar de equipamentos que já são semi-integrados de fábrica, né? Então, basicamente essa é a ideia, né? Quando se trata de conversores bidirecionais, né, a gente entra num universo onde a gente acaba trabalhando com 2 barramentos CCs diferenciados. Um barramento CC que, no universo de Bs, são baixas tensões, né, que é um barramento mais ou menos de 600 a 850 volts. Né, é uma tensão elevada, para quem não está habituado com esse mercado, mas basicamente nessa faixa de tensão que acaba concentrando as maiores aplicações voltadas para consumidores industriais, comércios e por aí vai, né? Além disso, para aplicações de grande porte, temos uma faixa de tensão CC que varia ali dos seus 875 até 1.500 volts. Né? E tudo isso conectado na baixa tensão. Né? Normalmente é conectado na baixa tensão e justamente a solução Bs é flexível a ponto de eu conseguir paralelar esses conversores. Então, eu estou pensando numa aplicação e eu não tenho um inversor para aquela potência. Né? Eu coloco 2 inversores, acabou, já bola para frente, está tudo certo. Né? Então, eu consigo paralelar esses inversores sem problema nenhum. Certo? Operando 60 Hz, etc., né? Conforme as normas brasileiras que regem essa parte de conversores. Beleza? Bom, não vou entrar no detalhe aí das especificações, esse material acho que vai ficar compartilhado depois, né? Mas basicamente o que a gente traz aí algumas características específicas, né, com relação a esses conversores, né? Eu não sei se todo mundo aqui está habituado nesse universo de conversores de potência, eletrônica de potência, mas é basicamente essa a ideia. Existem possibilidades, né, de serem fornecidas soluções onde a gente já traz uma solução semi-integrada, ou seja, toda a parte de potência integrada para as aplicações, né, com conversor, transformador e cubículo de média tensão. Né? E quando a gente entra no universo de baterias, né, e especificamente baterias de lítio, né, o elemento lítio, na natureza, por si só, é um elemento muito instável. Né? Ou seja, se o lítio tivesse aqui com a gente, aqui do lado, provavelmente ele entraria em combustão. Tá? E uma forma de nós tornarmos o elemento lítio em algo realmente utilizável é misturando esse elemento com outros elementos químicos. E daí formam as ligas químicas, que daí sim, de fato, é utilizado em baterias. Né? Aqui na tela tem diversas, tem 6 tipos de baterias de lítio. Mas as 2 em específico que acaba entrando em maior evidência são a tecnologia LFP, que é lítio ferro fosfato, e a tecnologia NCM, né, que é níquel, cobalto, manganês. Né? São as 2 principais tecnologias que o mercado, né, desde que começou-se a utilizar a parte de baterias de lítio, né, voltado para a mobilidade, voltado para Bs, passaram a usar. Tá? No passado, principalmente ali, movido pela mobilidade elétrica, foi utilizado bastante baterias NCM. Tá? Por quê? Por conta dessa característica aqui, ó, de energia específica, né, que seria basicamente a densidade de energia. Ocupo uma maior energia no menor espaço. Basicamente essa ideia. E se tratando de mobilidade elétrica, dá para se entender o porquê. Tem pouco espaço para eu concentrar muita energia para um veículo elétrico. Né? Porém, esse tipo de bateria nos traz uma maior insegurança operacional. Ou seja, ela entra em combustão muito mais rápido se tiver algum defeito nela. Né? Então, pensando ainda em mobilidade, né, qualquer raspado embaixo nessa bateria que furasse ou desse algum problema que desencadeasse ali algum problema na bateria, acabaria ocorrendo em aquelas
explosões, aqueles incêndios que eu imagino que todo mundo já tenha visto de veículos elétricos, né? Então, de fato, é algo que, com o passar do tempo, as montadoras passaram a olhar com maior carinho, né? E começaram a ver a tecnologia LFP, né? A tecnologia LFP, ela traz uma menor densidade energética, né? E isso vem sendo melhorado com o passar dos anos e com o passar das pesquisas. Porém, ela traz uma maior segurança operacional para o sistema, né? Independente de onde ela é aplicada. Então, assim, com o passar do tempo, foi mudando esse olhar de baterias de lítio, passando a utilizar LFP, e como a demanda veio crescendo, consequentemente, o custo veio abaixando, né? Então, dois fatores principais. O custo abaixou e a segurança aumentou para o meu sistema. Então, por isso que hoje, boa parte das aplicações voltadas para a mobilidade elétrica e para armazenamento de energia em baterias é utilizando a tecnologia LFP, lítio ferro fosfato, tá? E apenas para dar um ressalto nesse quesito de segurança, né, a gente tende a comparar 3 químicas, né, de lítio, onde a primeira delas, essa NCA, é comparada a um querosene de aviação, né? A partir que entrou em combustão, é extremamente complicado de você apagar. Extremamente complicado de apagar. Tu pode até controlar o calor que vai se dissipar com a água, etc., mas dificilmente tu vai conseguir apagar, a não ser que ele queime todo o combustível que está ali. Aí ele acaba se extinguindo, certo? O NCM, que era o que as montadoras costumavam utilizar, é muito similar a um álcool, né? Também. Tu bota ali o fogo, é mais fácil de apagar que um querosene de aviação, mas ainda é muito difícil de você apagar, tá? E a LFP é parecido a um carvão, né? Onde o carvão ele solta muita fumaça, só que se tu quiser controlar no estágio que ainda está soltando fumaça, é tranquilo. Agora, depois que pegou fogo, também é complicado, né? Então, basicamente, é essa a ideia, na comparação, né? E quando a gente trata de baterias de lítio, especificamente a LFP, elas nos trazem algumas vantagens, né? A primeira delas é que ela tem uma ação rápida, né? Ou seja, eu consigo fornecer energia ao momento que, mandei o sinal, quero energia, ela consegue me retornar quase que instantaneamente ao meu pedido de energia, e a mesma coisa no carregamento, né? Carrega, ela vai se carregar naquele momento. E basicamente, eu consigo ter uma escalabilidade desse tipo de solução, né? O que seria isso, né? Eu consigo colocar um sistema hoje de 10 kWh, passou um ano, entrou uma graninha a mais, eu consigo colocar mais 10 kWh e assim sucessivamente. Ou seja, eu consigo escalar o meu sistema e não desvincular o sistema novo do sistema antigo, né? Então, eu tenho essa questão também de poder fazer dessa forma, tá? Possui uma vida útil prolongada, né, aproximadamente 6.000 ciclos. Isso, no horizonte, algum tempo atrás, era algo muito comum. Hoje em dia, já não é algo tão comum. Hoje em dia, a gente já fala de bateria de 8.000 ciclos, 10.000 ciclos, etc., né? Acho que até essa apresentação está um pouquinho desatualizada. Mas, basicamente, hoje, se tratando de baterias de lítio, né, a gente estaria falando aí de 8.000 ciclos, 10.000 ciclos, sem problema algum, a depender, claro, da aplicação, tá? 6.000 ciclos é o mínimo aceitável, certo? E o que seria esses ciclos, né? Só para também clarificar. Um ciclo de bateria, né? Um ciclo de vida útil da bateria é quando eu carrego totalmente minha bateria e descarrego totalmente minha bateria. Ali foi um ciclo da vida da bateria. É basicamente essa a ideia. Agora, se eu tenho 6.000 ciclos, né, e eu carrego e descarrego uma vez por dia, né, seria ali na casa dos 365 ciclos por ano, né, relacionando com 6.000 ciclos, isso daria uma vida útil estimada de 15 a 16 anos. Né? Então, é algo relativamente bem extenso, se tratando do universo de baterias. Né? E, claro, comparando aí com o que mais se utiliza hoje, né, que são baterias de chumbo, né, isso é muito melhor, né? Muito melhor. Né? E o último ponto é que, de fato, quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia, que são as baterias de lítio, a gente não gera poluentes na sua operação, né? Não tem nenhum gás
tóxico, nocivo ou poluente sendo emitido durante a sua operação. Tá? Então, isso também vem na linha de pegada verde, né? Essa questão de transição energética verde, limpa, etc. Né? Então, de fato, isso acaba agregando nesse sentido também. Certo? E quando falamos de baterias, né, a WEG ela acaba saindo na frente, né? Por quê? Porque a WEG hoje ela integra todo o teu sistema de baterias no Brasil, né? Ou seja, ela investiu bastante na sua fábrica de baterias e hoje ela acaba apenas comprando a célula de bateria de fora, né? Onde a gente tem fornecedores qualificados, né? Que Tier 1, né? Que é uma classificação da Bloomberg, para classificar esses fornecedores globais em termos de tamanho, qualidade, tem vários parâmetros lá. Então, uma vez que a gente tem essa célula dentro de casa, a gente consegue fazer absolutamente tudo com relação a esses sistemas, né? Formatar isso em módulos, né? E esses módulos colocarem em racks, né? E esses racks poderem ser utilizados tanto em aplicações indoor, que seriam dentro de sala elétrica ou alguma coisa nesse sentido, colocar em estruturas para uso outdoor, ou seja, eu instalo dentro de um painel para instalar o tempo, né? Basicamente essa é a ideia, e pegar essa estrutura indoor, né? E colocar dentro de containers, né? Que daí sim o container é instalado outdoor, certo? Então, além disso, né, que são aplicações voltadas para armazenamento de energia estacionário, né, que seria a aplicação de BESS, a gente também tem uma linha que a gente adota essa mesma fábrica para a construção de packs de mobilidade elétrica, né, onde dentro desses packs de mobilidade elétrica está associado a essas células, né, e esses packs de mobilidade elétrica são utilizados principalmente, né, em caminhões, ônibus, né, a linha Yellow Line, que são aquelas máquinas grandonas amarelas para mineração, né, e para embarcações, né. Hoje a gente também está vivenciando uma transição energética para a descarbonização das embarcações. Tem muitas empresas desse setor offshore que tá incentivando esse tipo de transição. Então, tem muita parte de eletrificação dessa parte de frotas, né, para utilização no mar, né. Então, também é uma linha ali de aplicações de baterias, né, que também tende a crescer bastante aí nos próximos anos, né. Estou vendo que tem alguns universitários, né, e pelo menos quando eu estava na minha faculdade, eu sempre tinha na dúvida, né, para que caminho que eu vou seguir? O caminho de baterias é um caminho muito próspero aí para os próximos anos. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, baterias, de fato, é algo bem legal para seguir. Tem muita coisa aí por vir. E quando a gente pensa em baterias, né, diferente de baterias de chumbo, que basicamente você compra, instala e deixa lá até te dar algum problema ou até acabar a vida útil, a bateria de lítio, a partir do momento que você tira ela de fábrica, você tem uma eletrônica embarcada dentro dessa parte de baterias que fica monitorando constantemente as células, tá? Desde a parte de monitoramento de temperatura, parte de subsobtensão, subcorrente, a parte de isolamento, curto-circuito, equalização, né? E dentre outros, né? Aqui tem um sisteminha só para ilustrar, né? Que essa parte de BMS, que a gente chama, né? Que é o Battery Management System, que é basicamente o sistema de monitoramento da bateria. Basicamente é uma eletrônica embarcada, associada a alguns devices, né? Alguns sensores instalados dentro dos módulos que compõem essa solução de BESS, onde eu tenho uma arquitetura baseada em 3 níveis, né? Eu tenho uma arquitetura que está dentro do meu pack, ou dentro do meu módulo, né? Eu tenho uma arquitetura que está baseada no meu rack, ou seja, tenho dentro do meu módulo, eu tenho uma no rack para monitorar todos os meus módulos, e, além disso, eu tenho uma arquitetura a nível sistema, né, onde eu tenho vários racks monitorando todo esse conjunto de racks, né. Então, basicamente, esse sistema é responsável por fazer todo o monitoramento, disparar alarmes, né, e por aí vai, com relação a essa parte de sistema de armazenamento de energia. Tá? E se em algum momento você for utilizar armazenamento de energia com baterias de lixo, de fato é algo primordial, né. Não tem como operar um sistema desse de maneira segura
sem ter um sistema BMS embarcado, né? Porque, de fato, é algo essencial para a segurança se tratando de baterias de lítio, né? Como eu falei, baterias de lítio pega fogo, né? A questão da reação dessa bateria varia de acordo com sua química, né? A química LFP é a mais segura, mas não dispensa o uso de todos esses dispositivos de segurança, né, de monitoramento, né? E o próximo item também é a parte de sistema de detecção e combate a incêndio, né, que é o SDCI, né? Então, basicamente, a parte de BMS associada ao sistema SDCI são fundamentais para, de fato, garantir uma maior segurança desse tipo de equipamento, né? Então, de fato, é algo primordial nessas soluções, tá? E, basicamente, a parte de detecção e combate a incêndios consiste em dispor sensores de temperatura ao longo do meu rack, do meu módulo de baterias, e também ter alguns sensores associados à medição de gás que está sendo gerado dentro desse rack, ou medições de fumaças, né? E uma vez algum desses sensores entrarem, né, em modo alerta e preocupante, ele aciona a parte da extinção de incêndio, né, que são vários cilindros alocados dentro do rack, e simplesmente, né, é um extintor sendo ativado, né? Só que com uma química apropriada para baterias de lítio, que não é o mesmo extintor que a gente utiliza aí nas instalações elétricas, né, com CO2 ou pó químico, ou o que seja, né? É um tipo de tecnologia que é baseada em sais de potássio, né, que é algo, de fato, focado na parte de baterias de lítio. Tá? É algo estudado, estudos mundiais, que comprovam que a eficácia desse tipo de química que extingue essa parte de incêndio é associada aí à questão melhor difundida por parte de baterias de lítio. Beleza? E olhando para configurações e características de sistemas, né, existem alguns sistemas no mercado, né, e a WEG acaba acompanhando com relação a essa parte de estruturação de portfólio, né, que é basicamente sistemas que têm alguns tipos de células padronizadas, né, associadas em módulos, né, e esses vários módulos associados em rack, né. E basicamente esse rack, esse tipo de sistema, ele pode ser refrigerado a ar, ou seja, por ar condicionado. De fato, tem que ter um sistema de refrigeração ali, seja por ar condicionado ou refrigeração líquida, né? Que também é outro tipo de tecnologia de refrigeração associada a esses tipos de baterias, né? E claro, né, novamente temos dois tipos de barramento CC para fazer a compatibilidade elétrica com os conversores utilizados, né? Um até 850 volts e outro até 1500, e por assim em diante, né? Então temos soluções para a instalação indoor, para a instalação outdoor, né? Que é o exemplo que eu tinha comentado antes também, né? E também para diversos tipos de C-rate, né? E daí, o que é C-rate, né? O C-rate basicamente é a taxa de operação do meu sistema, né? Tanto para carga quanto para descarga, né? E o que esse número quer me dizer, né? Basicamente, o C-rate é uma relação entre a potência e a capacidade da minha bateria, né? Um exemplo, eu tenho uma bateria que suporta uma potência de 1 kW, mas a capacidade de energia que ela pode armazenar são 2 kWh, né? Então, a relação potência por energia me dá como 0,5, né? Então, a taxa de carga e descarga dessa bateria é de 0,5 C. Basicamente essa é a ideia, né? Ou poderia também estar associado ao tempo, né, de autonomia dessa bateria, né? 0,25 seriam 4 horas de autonomia, 0,5 2 horas de autonomia e 1 C 1 hora de autonomia, e assim sucessivamente, né? 2C 30 minutos de autonomia, 4C 15 minutos de autonomia e por aí vai. Quanto maior o C, mais caro é a minha bateria. Basicamente essa é a ideia, porque é uma bateria mais robusta para de fato aguentar a quantidade de potência, né, a circulação de corrente que vai ter dentro dessa minha bateria. Então basicamente essa é a ideia. Da mesma forma que eu consigo colocar esses sistemas, né, em uma solução embarcada, né, que a gente chama de skid, né, que basicamente essa estrutura aqui embaixo que a gente chama de skid é uma base de um container,
né? Então, basicamente, essa é a ideia. E associar esses vários conjuntos de hacks em cima dessa base SCID, né? Então, também é possível ser feito isso, né? E claro, né? Nós temos a opção em container, né? Onde dentro de um container a gente consegue associar vários hacks, novamente, né? Mas a diferença, né, é que os hacks já estão dentro de um invólucro, enclausurado, protegido contra intempéries e com um sistema de refrigeração todo integrado, incorporado, né? E ele respeita por um quesito de transporte, né? As dimensões de um container de 20 pés marítimo, né? Então, esse que é o detalhe. E o terceiro tópico, né, que eu digo, o terceiro tópico fundamental, né, iniciando com o PCS, depois falando de baterias, e agora, por último, falando de EMS, né, que é o Energy Management System, que basicamente é o sistema de automação e operação no meu BESS. Basicamente, esses sistemas, né, eles estão no nosso dia a dia em diversas aplicações, né? A gente tem a ONS, que tem o sistema EMS, né, que opera todo o sistema interligado nacional. A gente tem a concessionária, que ela também tem um centro de operações que tem o EMS dela operando todo o sistema de distribuição para evitar falhas, evitar apagões, evitar uma série de consequências. A gente tem indústrias, né, papeleiras, que tem todas as suas máquinas dentro de algum sistema de automação. A gente tem sistemas de geração, tanto em usinas eólicas, usinas solares, usinas térmicas, usinas seja o que for, tem o seu centro de operação para operar aquele tipo de sistema. E nada diferente para uma planta de BESS, né? Quando eu falo de armazenamento de energia, a gente também precisa ter um sistema de automação ali para operar o meu sistema, né? Então, de fato, a gente traz uma experiência bastante elevada de diversos outros tipos de aplicação e traz para esse universo aí de BESS também, né? Basicamente, uma arquitetura de automação padrão, vamos dizer assim, de um sistema BESS, consiste em três camadas também, né? Que seria uma camada mais baixa, que estariam perto dos equipamentos. Teria a camada intermediária, que seria um agregador ali, onde a gente faça algum tratamento de dados prévio desse sistema de coleta de dados que está lá junto com os equipamentos. E a gente tem a camada mais alta, que basicamente trata de uma maneira mais eficaz essas informações de mais alto nível e coloca isso para um sistema escada que já existe na planta em questão do cliente, ou joga isso para dados de servidores em nuvem, ou enfim, dá para ter uma série aí de questões que podem estar relacionadas a isso. A questão aqui, que é a função principal do EMS, é coordenar e sincronizar as operações do BMS e do PCS, né? Onde a gente consegue maximizar a operação do meu sistema e satisfazer as demandas de carga e descarga e garantir, consequentemente, uma segurança operativa, né? Então, basicamente, essa frase bonita quer dizer o seguinte, né? Esse sistema ele traz confiança para a operação do meu BESS, porque é ali que está embarcado toda a inteligência do meu sistema, né? E é ali, basicamente, que está configurado todos os modos de funcionamento, os modos de operação do meu BESS, né? Desde regulação de fator de potência, desde peak shaving, regulação de tensão e frequência, a questão de reserva não girante, nivelamento de carga, time shifting, que seria o deslocamento ali de energia, estabilização de potência, gerenciamento de energia e o black start, né? Então, de fato, é um leque de funcionalidades que eu acabo colocando isso dentro da minha operação do meu BESS e provendo o serviço para o sistema, né? E esse sistema ele pode ser em qualquer ponto da rede elétrica, né? Então, esse EMS, né, basicamente, a gente integra ele junto com o BMS, né? E, novamente, só para frisar, né, o BMS são 3 camadas. Eu tenho a camada nível módulo, camada nível rack, a camada nível sistema, né? Cada um tem um nível de tratamento e função específica para esse tipo de operação. E também a parte do PCS, né? O meu PCS, ou Power Conversion System, ou conversor bidirecional, ele também
tem o seu módulo de controle, né, sua eletrônica de controle embarcada, que acaba interagindo com o EMS do meu sistema de armazenamento de energia, né? Basicamente, é essa a ideia. E quando a gente fala de um sistema de EMS, é isso daqui que a gente estaria enxergando, né? Essa daqui é a interface com o usuário final, né? Onde a gente tem todo um diagrama unifilar, né? Que ele fica atualizando as informações em tempo real, né? Ou seja, ali ó, ele tem as medições ele fica variando de acordo com as leituras, né? Isso daqui é uma aplicação real que a gente tem instalado em Jundiaí, onde basicamente ele fica fazendo as leituras do sistema, né? Tanto da entrada, da carga, das cargas, da entrada da rede lá, conectado com a rede da CPFL, no caso, das cargas, do meu gerador diesel, de todas as variáveis ali do meu BMS, do meu PCS, etc. E consequentemente, ele acaba gerenciando essa rede da melhor maneira possível, né? Então, aqui, ó, eu também consigo ver o estado de carga das minhas baterias, né? Então, de fato, eu consigo ter uma série de medições com relação ao meu sistema BESS através dessa interface com o usuário, né? E basicamente, aqui ele está exemplificando a parte de deslocamento de ponta, né? Mas, basicamente, todas as funcionalidades eu consigo estar adotando essa interface de usuário e estar parametrizando elas de acordo com a real função que eu preciso para o meu sistema, né? E o leque de possibilidades, de fato, é grande. Então, de fato, é algo bem legal aí de ser visto. E uma vez que a gente tenha, né, a parte de EMS, a parte de PCS, a parte de baterias, né, nada melhor de colocar tudo isso dentro de uma solução padronizada, né, e, claro, ofertar isso ao mercado de uma maneira integrada, né, testada de fábrica e que possa operar de maneira, de fato, ideal ali para o sistema. Tá? Então, a gente tem algumas famílias, alguns modelos, né? Também não vou entrar no detalhe aqui também, mas nível de tensão não é problema, a gente consegue atender qualquer nível de tensão, seja na baixa, na média, ou seja onde for. Então, é bem interessante esse tipo de solução. E, basicamente, essa solução, que é intitulada como uma solução C&I de pequeno porte, né? A gente tem o banco de baterias, a gente tem o nosso controle BMS, o arrefecimento, né, que basicamente é um chiller, né, para fazer a troca térmica através de um circuito fechado com líquido, né, refrigerante. Eu tenho o meu MES, né, e aqui na porta fica a minha HM, que é a interface com o usuário, e na lateral fica o PCS, né, que de fato é o que converte energia em CC-SA, CA-CC e por assim em diante. Quando a gente começa a crescer as soluções, né, as aplicações, a gente tem também outras soluções que acabam sendo adotadas, que são soluções em container, né? Então, a gente tem essa solução aqui, que dentro dessa solução está também integrada a parte de baterias, a parte de conversor e a parte de arrefecimento. Temos essa outra solução, né, e aqui abre-se também um leque de fazer um BESS transportável, que a gente chama, né, o que no universo das concessionárias de energia faz muito sentido, né? Algumas delas sofrem com a questão do DEC-FEC, né? Que é a avaliação de quedas de energia para os usuários, para unidades consumidoras. Então, através da utilização de um armazenamento de energia transportável, né? Ele consegue, em momentos de parada ou momentos de queda de rede, restabelecer o sistema através da conexão com o BESS móvel naquela rede que teve aquela queda de energia, né, temporariamente, até que, de fato, seja feita a manutenção efetiva para corrigir o problema. Então, também é uma solução bem legal. E dentro dessa solução, all-in-one, que a gente chama, né, tá basicamente todos os equipamentos associados ao BESS de maneira integrada. Então, eu tenho o meu transformador, eu tenho o meu quadro, eu tenho o meu MS, tenho o meu PCS, tenho a minha bateria, tenho o meu arrefecimento. E basicamente tudo isso formata a minha solução BESS. E com isso eu consigo botar em operação sem problema nenhum. Tá?
Claro, né? Tem outras soluções que daí são soluções discretizadas. Até o título ali tá errado, me perdoem. Mas basicamente a ideia é fornecer aqueles equipamentos que lá atrás eu apresentei para vocês de uma maneira discretizada, ou seja, separada, não unida, né? E fazer toda essa integração, ou seja, lançamento de cabos, tudo em campo, né? Então tudo, esse PCS é conectado com esse trafo, esse container de baterias é associado a esse conversor, né? Aqui do lado a gente tem um transformador de auxiliar, então isso daqui alimenta o meu quadro de auxiliar, que por sua vez alimenta todos os restantes equipamentos que estão ali também precisando ser alimentados na parte de auxiliares, né? Então, quando a gente olha para um sistema real, né, fornecido pela WEG, é basicamente isso aqui que a gente encontra, né? Então a gente tem vários containers de baterias, temos os vários PCS, vários transformadores, vários painéis, o EMS está embarcado em algum desses painéis e tudo conecta em campo e bota para operar. Basicamente essa é a ideia. E com isso a gente tem basicamente um portfólio completo, né, no sentido de equipamento para estar ofertando ao mercado, né? E quando a gente fala de classificação de Bs, né, aí a gente está olhando não na perspectiva necessariamente de produto, mas na perspectiva de mercado, né? Tenho diversos tipos de tamanhos de Bs, etc. E eu consigo classificar a atuação desse Bs por segmento, né? Eu consigo colocar o Bs tanto na geração quanto na transmissão e distribuição, e também na parte de consumidores finais, né, seja ele residencial, comércios ou indústrias, certo? Além disso, né, a gente consegue classificar essas aplicações entre front of the meter, que é o FTM, e behind the meter, né, que é o BTM, né, que também são à frente ao medidor, atrás do medidor, né? Também é outro tipo de classificação dessas aplicações de armazenamento de energia, tá? E com isso, né, daí sim a gente consegue assimilar o que, na maioria dos casos, mas não é 100%, o que seria o tipo de equipamento que eu estaria utilizando, né? Então, de fato, equipamentos de maneira discretizadas é o que, de maneira global, vem sendo mais utilizado em aplicações utility scale, né, que seriam aplicações voltadas para geração, transmissão e distribuição, né? Aqui, quando eu falo geração, né, gente, é aquela usina de grande porte, né? Não estou falando de uma GD que é instalada no telhado da minha casa, né? Não é isso. É uma usina, de fato, de alguns mega ali que eu estaria falando, né? E as aplicações, daí, de fato, que daí são voltados para o behind the meter, né? Que são os consumidores comerciais e industriais de médio e grande porte, e os residenciais, de fato, que daí eu associo normalmente um inversor híbrido monofásico associado diretamente no barramento CC do próprio inversor híbrido, tanto os painéis fotovoltaicos quanto o meu banco de bateria, né, que são sistemas realmente bem pequenos, né? Hoje há uma dificuldade grande de se achar inversores híbridos, né, que tenham uma elevada potência, né? Isso, falando de elevada potência, já começa em 20 kW, 20, 30, 40, 50 kW, é extremamente complicado. Achar inversores de qualidade, né, no caso. Existem alguns outros aí, mas que não é tão confiáveis, né? Então, basicamente, quando a gente fala de um BES, eu posso associar um BES em qualquer ponto da rede elétrica que ele vai me servir para alguma coisa, né? Então, desde usinas, né, tradicionais, né, convencionais, quanto usinas não convencionais, como de hidrogênio verde. Usinas renováveis, eólica, solar, se destacam, né, pelo seu crescimento cada vez mais na matriz energética. Parte de mobilidade elétrica, né, eu consigo trazer o meu BES para esse reforço de mobilidade elétrica, né, e quando eu falo esse reforço, entendam o seguinte, né, eu tenho um posto de gasolina, né, que ele está voltado para essa questão de transição energética, e ele está instalado num centro urbano que não tem para onde crescer, né, não tem potência para entregar. E eu preciso instalar um carregador de carro elétrico, né, de 150 kW, seriam aqueles ultra rápidos, né? Eu não consigo, né? E a forma de eu conseguir colocar um carregador ultra rápido ali é associando a um BES junto, né?
Outra aplicação muito interessante, que cada vez mais o Brasil vai difundindo mais esse tipo de aplicação, são aplicações de microredes, né? O que seria uma microrede, né? Uma microrede, ela não necessariamente precisa estar conectada à rede da concessionária, ela pode estar associada a algumas outras fontes de geração, mas a ideia dela consiste no seguinte, né? Eu tenho diversas possibilidades de fazer a gestão energética do meu sistema e eu tenho a alternativa de atuar com o BES ali junto, né, o banco de baterias, para operar de maneira off-grid, né, ou seja, sem fontes de geração, né, ou até mesmo o grid. Né. Então, isso traz uma confiabilidade para as cargas, né, que estão sendo alimentadas muito grande. Né. Por quê? Poxa, imagina, eu posso operar de maneira off-grid, sem uma fonte de geração, por determinado tempo. Né? Então, isso traz uma confiabilidade maior. Né? Ou, pensando também em operações de microredes com o sistema da concessionária, é o seguinte, né? Que é um caso que recentemente foi concretizado, que está numa fase de fornecimento, que é o atendimento de uma cidade, né? Onde a concessionária basicamente precisa alimentar aquela determinada cidade, né? Mas é uma cidade que fica, imagina, lá no interior, do interior, bem final de linha. Então, imagina que a qualidade energética não é tudo aquilo e, consequentemente, tem muita queda de rede, tem muita oscilação na rede, tem muito problema. Então, o que se faz? Né? Ao invés da concessionária reestruturar toda a linha de distribuição, ela coloca um BES lá na ponta, né, associada com alguma fonte de geração também, né, no caso solar, pela praticidade de instalar uma planta solar. Então, toda vez que há uma queda de rede principal vinda da concessionária, toda a cidade ela se ilha através de uma chave de desconexão e, basicamente, quem forma toda essa rede da cidade é o BES associado ao fotovoltaico. Tá? Isso que eu estou citando é um caso real, né, que recentemente foi lançado ao mercado, que é a microrede Serra da Saudade, que está sendo desenvolvida pela CEMIG no município Serra da Saudade, que é o menor município do Brasil. Né, hoje tem uma carga demandada de 300 a 400 kVA, toda a cidade, então é uma cidade realmente bem pequena, e basicamente é um final de linha, e no futuro, se houver alguma queda de rede por parte da concessionária, quem vai alimentar toda a cidade vai ser um BES mais um solar. Então, de fato, cada vez mais essa questão de microredes vem sendo difundido no cenário brasileiro, né? Principalmente nessas aplicações onde, de fato, tem algum problema energético ocorrendo ali nessa questão. Né? Geração distribuída, né? Principalmente bancos de bateria associado a sistemas residenciais, né? Está se tendo muito isso hoje em dia. Cada vez mais, né, ainda não se tem muito no Brasil, né, por conta principalmente do custo. Né, é difícil achar um consumidor final que pague seus 20, 30, 40 mil reais no banco de baterias, mas a tendência é que cada vez mais o sistema ele barateie, né, e cada vez mais se torne um uso necessário. Né, não só por questão de ser maior comodidade, né? Mas também por uma questão necessária, por conta das novas regulamentações das concessionárias, etc. Então, acaba cada vez mais se tornando algo necessário. Aplicações em indústrias, né? Principalmente aquelas indústrias que estão voltadas para a parte de sustentabilidade, ESG, e que possuem fontes de geração a diesel instaladas dentro da sua instalação. Então, associado a esse tipo de aplicação, o BES ele vem como uma alternativa verde para substituir o gerador diesel. Né? Também é bastante interessante. A outra aplicação seria basicamente destinada a sistemas isolados, né? onde a gente tem, o nome por si só já diz, né? Sistemas isolados, onde a gente não tem uma rede da concessionária abastecendo aquela residência, aquele município e por aí vai. Né? No Brasil, a gente tem um incentivo muito grande através do projeto Mais Luz para a Amazônia, né? O MLA, que basicamente é um projeto originário do Mais Luz para Todos, né? Que daí depois veio o projeto Mais Luz para a Amazônia,
que basicamente consiste em diversos projetos de pequeno porte, onde a gente associa sistemas de armazenamento de energia associado a uma planta de geração fotovoltaica e em sistemas isolados, né? Basicamente na Amazônia, esse projeto em questão do Mais Luz para a Amazônia, onde muitas comunidades carentes, comunidades isoladas, etc., estão tendo o primeiro acesso à energia elétrica através desse tipo de sistema, né? Então também é algo no quesito de desenvolvimento social para aquelas comunidades. Além disso, a gente tem a parte de agronegócios, né? Aí a gente pode citar pivôs de irrigação, principalmente, né? Que também são finais de linha, precisam de rede para aumentarem cada vez mais a sua produção, né? Ou sua safra, etc. Então, acaba associando um sistema de armazenamento de energia nesse tipo de aplicação, tá? E, claro, por último, a parte de transmissão e distribuição, né? Associar a parte de armazenamento de energia junto com subestações, né? Onde a concessionária poderia estar trabalhando essa questão de inversão de fluxo pela concessionária e não pelo usuário final. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de limitar que as pessoas, né, os consumidores finais, evitem de colocar solar, ela acaba permitindo, sem problema nenhum, e eu acabo associando um BES na minha subestação onde está ocorrendo essa inversão de fluxo, por exemplo, né, onde eu consigo fazer esse jogo de cintura com essa excedente de geração que está ocorrendo durante o dia e causando esse tipo de problema, e, consequentemente, eu permito que haja mais GD, né, haja mais geração distribuída, né, que também é uma aplicação plausível. Não é só essa, né, tem várias outras aplicações que dá para se imaginar nesse universo, né, mas é basicamente nessa linha, né. Então, resumidamente, eu posso conectar o meu BES em qualquer ponto do sistema elétrico. Eu vou ter alguma aplicação, eu vou ter algum benefício, eu vou ter alguma vantagem, né, e por assim em diante, né. Então, e além disso, né, a configuração, né, de operação do meu BES vai depender do ponto que eu vou estar conectando, né. E isso que torna o BES muito flexível, falando em termos operacionais, né. E onde, de fato, o sistema de armazenamento de energia já está, né? Em indústrias, comércios, agronegócios, sistemas isolados, infraestrutura de mobilidade, usinas de geração, tanto GD quanto GC, projetos de eficiência energética, projetos de descarbonização e muito mais, né? De fato, hoje, né, uma coisa, né, só assimilando, né, uma coisa é o BES poder estar em tudo isso e outra coisa é o BES já estar inserido nesse tipo de negócio, né? Então, hoje, o BES ele já está inserido, já é vantajoso, aplicações em todas essas que eu citei agora, né? Então, é claro que a questão de ser vantajoso ou não vai depender da realidade de cada aplicação, por isso que é sempre recomendado uma análise caso a caso. Então, de fato, o BES ele já se torna vantajoso de acordo com a realidade de cada usuário final que for utilizar esse tipo de sistema, né? Então, essa é basicamente a ideia desse tipo de sistema. Beleza? E vantagens do meu BES, né? O BES ele traz diversas vantagens, né? Algumas delas como economia, né? Onde eu tenho uma redução de custo operacional, armazenar energia durante o horário de fora ponta para utilizar quando as tarifas de energia estiverem mais altas, redução de demanda contratada, né? Eu trago também uma maior confiabilidade e resiliência, né? Ou seja, eu consigo uma energia fornecida sem falhas ou interrupções, né? Ou seja, eu consigo ter uma independência, né? Até citada depois mais à frente, independência da rede, né? Além disso, eu consigo ter contingências para um momento de um blackout, né? O BES, né, a gente não gosta de fazer essa comparação, porque ela não é uma comparação diretamente válida, né? O BES ele não é simplesmente um no-break, né? Ele não é um no-break gigante, né? A funcionalidade de no-break é uma das funcionalidades que o meu BES pode fazer, né? Mas aí entra um outro leque de possibilidades que o BES acaba entrando junto também, né? Como regulação de fator de potência, que o no-break não faz, a parte de gerenciamento com o solar, que o no-break não faz, toda essa inteligência embarcada de monitoramento, etc., que o no-break não tem, né? Então, de fato, a aplicação bem específica que
que o no-break faz no mercado, que é UPS, né? Ou seja, caiu a rede, eu entro com um suporte energético. Essa é uma das funcionalidades que o meu BES pode fazer. Beleza? Então, de maneira geral, além disso, né, a gente tem a parte de integração de fontes de geração, que basicamente busca, né, um melhor aproveitamento dos recursos energéticos e de geração, redução da oscilação da produção de energia, picos de geração usualmente não acompanham o pico da carga, né? É o caso da inversão de fluxo, novamente, que é pico da geração, gerando muito, não tem carga, gera problema no sistema, né? Então, o BES ele busca mitigar esse tipo de problema, onde tu consegue fazer um jogo de cintura para despachar em outros horários, né? Independência da rede, né? O nome por si só já diz tudo, né? Ou seja, resumindo esses 3 itens que estão aqui, basicamente com BES, tu tem energia quando a rede deu algum problema, né? Tu, de fato, se torna independente da rede, né? Eu consigo trabalhar com o meu sistema, mesmo com a falta do sistema principal, né? Basicamente essa ideia. 0 emissões, né? Durante a sua operação normal, não emite nenhum gás nocivo, né, para a atmosfera, né, não contribui com o índice de gases do efeito estufa, né, então também é algo interessante. E se tratando economicamente falando, né, a gente já é cadastrado aí na parte de financiamento para projetos, né, que também torna algo bem atrativo, né, no quesito de investir nesse tipo de solução. E olhando no aspecto de funcionalidades, né, a gente acaba mostrando essa mandala aqui, né, que aqui a gente tem as 13 funcionalidades que um BES pode contribuir para o sistema, tá? Dificilmente você vai utilizar as 13 ao mesmo tempo, mas no mínimo as 3, 4, com certeza é possível utilizar no mesmo sistema com o mesmo BES, né? Então, de fato, é algo bem vantajoso, né? Não vou entrar no detalhe, porque eu fui falando no decorrer da apresentação, só para não ficar massivo e repetitivo, não vou repetir, né? E dando exemplos de aplicação práticos, né? A gente tem um primeiro exemplo gráfico, que é a parte de backup, né? Que é, por si só, autoexplicativo, né? Faltou a rede, o BES ele entra com a ação de backup, entrando em ação, e ele fica o tempo que ele foi projetado para ficar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, por assim em diante. A parte de peak shaving, né, que é o corte dessa curva de carga, né, então a gente tem consumidores que têm uma demanda contratada, né, e a ideia dessa aplicação é, uma vez que o sistema identifique a ultrapassagem dessa demanda contratada, o BES ele acaba entrando em ação e cobrindo esse lombo aqui, né, que acabou ultrapassando a demanda contratada. E, consequentemente, a concessionária não reconhece essa ultrapassagem e não aplica multas em cima desse consumidor, né? Outro exemplo, né, gráfico é o time shifting, né? Poderíamos equivaler ao deslocamento de ponta, que a ideia é carregar o BES no horário que é mais favorecido, ou seja, a tarifa é mais barata, e despachar no horário que é mais caro, né? O horário de ponta é um exemplo prático disso, né? Então, também é algo a se pensar. Mas isso também vale para usinas de geração, né? Em que o contrato deixa estabelecido que, se tu despachar de noite, vai pagar mais caro por aquela energia, né? Então, ao invés de despachar durante o dia, você despacha durante a noite, armazenando pelo BES, né? Outra aplicação é a parte de suavização de potência, né? Onde a gente sabe que usinas renováveis, elas sofrem oscilação na sua geração de acordo com as condições climáticas, né? No caso da fotovoltaica, que é esse gráfico aqui, é em função do sol. Se entrar uma nuvem, cai a geração, saiu a nuvem, sobe de novo e por assim vai. Isso acaba gerando vários picos e vales de geração, né? Então, a ideia de utilizar um BES nesse tipo de aplicação é, em momentos que dá pico de geração, eu armazeno minha energia no banco de baterias, e no momento que dá vale de geração, eu consigo despachar meu banco de baterias, né? E com isso eu consigo criar uma curva
né, mais controlável de injeção de energia para o meu sistema. Isso é benéfico tanto para quem tem a usina, né, quanto para quem precisa controlar a rede elétrica, né? Então, todo mundo sai ganhando nesse cenário. E olhando na perspectiva de conexão, né, desses sistemas, né, o meu primeiro exemplo é um sistema 100% off-grid. O meu sistema BESS, ele vai paralelo com as cargas, né? Assim como a planta solar vai paralelo, assim como um gerador diesel vai paralelo, né? Num sistema 100% off-grid, não necessariamente precisa ter um gerador diesel, né? Poderia ter só um inversor solar e só um BESS, né? Pergunta que normalmente chega é: pô, eu poderia ter só o BESS, né? Sim, poderia, sem problema nenhum. Só que a gente não pode esquecer que o BESS é um elemento que armazena energia, ou seja, ele não gera energia. Então eu posso conectar, mas isso vai ser algo que vai durar até o banco de bateria descarregar e depois acabou. Eu preciso conectar em alguma fonte para carregar de novo, né? Basicamente igual ao nosso celular. A gente utiliza. Ele está off-grid, né, no nosso bolso. E quando a gente precisa de mais energia, eu coloco na rede da concessionária para que a gente carregue novamente, né? Basicamente a mesma ideia. E um ponto interessante aqui é que, diferente do inversor solar, que basicamente o inversor solar ele só segue a rede, né? Ele nunca gera, ou seja, ele sempre trabalha como grid following e nunca como grid forming. O conversor bidirecional do BESS, ele pode trabalhar em ambas operações, tanto formando rede quanto seguindo a rede, né? Quando ele segue a rede, ele está trabalhando como uma fonte de corrente, né? E quando ele forma a rede, ele está trabalhando como uma fonte de tensão, né? Gerando sinal de tensão e frequência para tudo que está conectado na mesma barra CA que ele, né? E uma vez que ele está associado com o gerador diesel, pode ser que quem esteja formando essa barra aqui, essa rede, seja o próprio gerador diesel e não ele, né? E ele acaba seguindo, né? Então, tem diferentes percepções aí e formas de botar um sistema como esse para operar, né? Mas o que vale é que alguém tem que estar formando, né? Principalmente para o gerador solar seguir e continuar gerando a energia fotovoltaica, né? Em sistemas, né, voltados aí para consumidores finais, a gente tem novamente as nossas cargas, né, o nosso inversor solar em paralelo, o nosso BESS em paralelo e o nosso grid aqui alimentando todas as cargas, né? Se é previsto a operação no estilo backup de energia, né, basicamente eu preciso colocar em série com as minhas cargas o que a gente chama uma chave de ilhamento, né? Essa chave de ilhamento pode ser um contator, pode ser um disjuntor, pode ser uma chave semicondutora, né? Pode ser N elementos que podem ser comutados, né? Ou seja, acionados para fazer o ilhamento. Por que é necessário esse ilhamento, né? Entenda que se esse sistema ficar ligado e eu passar a injetar energia, eu vou estar contrariando as normas de segurança da concessionária. Por quê? Se não tem rede, eu não posso injetar energia nessa barra por quesito de segurança, né? Se tiver alguém fazendo alguma manutenção nessa rede e eu estiver injetando energia nessa rede, pô, eu posso estar provocando algum acidente fatal com a vida daquela pessoa, né? Então, de fato, eu preciso ter essa chave de ilhamento para que o meu sistema ele fique ilhado e passe a operar de uma maneira off-grid, né? Então, com isso, né, com essa chave de ilhamento, eu consigo fazer isso, certo? Quando a gente fala de BESS, né, a gente tem duas estruturas que tratam esse tipo de tema, né? A primeira delas é a estrutura bidirecional clássico, que é o que eu venho falando até agora na minha apresentação, que é o BESS paralelo com tudo o que está no sistema, né? Exceto a chave de ilhamento que está em série com as cargas, né? E a gente tem também o BESS de dupla conversão, né? Que basicamente a ideia consiste numa topologia tradicional de um no-break online, né? De dupla conversão, onde eu tenho um estágio que é o primeiro estágio, o estágio retificador, eu tenho o meu segundo estágio, que é um estágio inversor, né? Qual que é a diferença entre essas duas topologias? A primeira topologia, ela me dá um tempo de reação, um tempo de ilhamento e um tempo de fato estar atuando nas cargas, né? Desde a detecção da falta da rede, a abertura da minha chave de ilhamento e, de fato, a atuação do meu conversor como formador de rede injetando energia, de aproximadamente 150 a 300 milissegundos, a depender de que tipo de chave que eu estou
trabalhando. Tá? Quando eu estou adotando um sistema de dupla conversão, eu não tenho tempo de resposta, porque as minhas saídas sempre estão conectadas na saída do meu estágio inversor. Então, se eu estou trabalhando com cargas extremamente sensíveis, né, principalmente cargas eletrônicas, e eu preciso que não haja nenhum tipo de tempo de transferência, a gente costuma adotar o BES de dupla conversão para esse tipo de aplicação. Então, também é uma outra topologia, né? Pô, mas parecido com no break, etc., tal, é chumbo? Não. Aí a gente consegue adotar tecnologia de baterias de lítio dentro de uma topologia que é usual de no break, mas adotando toda a tecnologia embarcada que é de um sistema BES. Né? Então, basicamente, é essa a ideia, né? Traz essa tecnologia para esse tipo de aplicação. E eu acho que é o último tema, só para dar uma pincelada, é a parte de reciclagem e meio ambiente, né? Isso também, quando a gente fala, pô, mas é uma tecnologia verde, mas tá, como é que é a reciclagem desse cara, né? Se tratando de bateria, né, a bateria de lítio, ela tem um ciclo de vida bem definido, né? O ciclo de vida da bateria inicia na primeira vida dela, né, onde são baterias novas que podem ser associadas em carros elétricos ou sistemas de armazenamento de energia, tá? Após utilizado e ciclado, né, utilizados os ciclos de vida dessa bateria, ela vai chegar num determinado SOH, que é dado em percentual. Né? O que é esse SOH, que é o State of Health, né, o estado de saúde dessa bateria? É basicamente o quanto essa bateria já degradou ao longo do tempo. Né? As baterias, mesmo que você deixe parado no canto dela e não utilize, ela vai degradando com o tempo. Né? O que é essa degradação? Vamos imaginar que eu tenho uma bateria que era 100 kWh, no seu estágio de vida inicial, né, ela nova. Com o tempo, você foi utilizando, foi chegando a idade dessa bateria, vai diminuindo o SOH dela, ou seja, vai degradando a capacidade que ela tem de reter energia. Né? Então, uma bateria que inicialmente era 100 kWh, se eu passar a usar ela e etc., vai chegando o tempo, e chegar num SOH de 80%, quer dizer que ela não vai mais carregar 100 kWh, ela vai carregar só 80 kWh. Tá? E isso é algo intrínseco da tecnologia. Tá? Isso não é só VEG. Qualquer um do mercado, do universo de bateria, tem esse tipo de comportamento também. Tá? Então, assim, o que pode, claro, diferenciar um do outro, né, é o quão rápido essa degradação vai ou não. Né? E aí que está o diferencial de fato, ter um maior número de ciclos, etc. Né? Então, retomando a parte de vida útil da bateria, né, ela tem a sua primeira vida, adotado em carros elétricos ou BES. Ela chega até um certo valor de SOH, aqui é hipotético, tá, gente? Não necessariamente é 80%. Cada fabricante tem um valor determinado para aquele determinado grupo de células. Após chegar nesse SOH de final de uso da primeira vida, né, essas baterias elas podem ser recondicionadas. Né, e o que seria esse recondicionamento? Essas baterias são retiradas daquela primeira aplicação, é feito testes em cima dessas baterias e recondicionadas para aplicar numa aplicação que a gente chama de uma aplicação de segunda vida. Né? Que seriam pegar essas baterias que já foram utilizadas e recondicionar elas numa aplicação mais leve, mais tranquila, não naquela loucura. Né? Principalmente quando essa questão de loucura fica muito melhor associado a uma aplicação de mobilidade elétrica. Né? Imagina que quando o carro elétrico está subindo, né, uma ladeira, vamos dizer assim, ele está arrancando uma potência enorme do banco de baterias. E quando está descendo, mais leve, de novo, está arrancando uma potência enorme. Então, isso para a bateria é uma loucura. Né? Os elétrons ficam até meio perdidos assim, para onde vão. Né? Então, de fato, é algo que, na percepção de uma aplicação de baterias, é algo muito rígido. Né? Então, quando a gente fala recondicionar para uma aplicação mais leve, é basicamente tirar essas células dessa aplicação rígida, dessa loucura, e colocar numa aplicação mais leve, deixar lá no cantinho, fazer só um backup de vez em quando, fazer um deslocamento de ponto. Né? Então, basicamente, essa é a ideia, com essas baterias já utilizadas. Né? Então,
Uma vez que eu recondiciono essas baterias, testo, averigo, coloco dentro de um sistema de também com uma parte de segurança mais robusta, eu novamente vou usar por um tempo até chegar no determinado SOH, né? Que, novamente, né, esse 30 aqui também é só hipotético. Uma vez que eu chego nesse final SOH, aí sim eu reencaminho essas baterias para empresas que trabalham com reciclagem desse tipo de tecnologia, onde durante o processo de reciclagem eu consigo retirar até 97% de todos esses minérios, né? Então isso que faz com que a tecnologia seja considerada uma tecnologia verde, né? Ou seja, eu tenho um começo, um meio, um fim e um recomeço, né? Porque toda aqueles 97% daquela matéria-prima é reinserido no mercado e novamente volta à cadeia de fabricação, né? Então, basicamente essa é a ideia. E a parte de mercado, né? E novamente incentivando aí quem está pensando em avançar nessa área, de fato é um mercado que vem crescendo muito fortemente, tanto a nível mundo quanto a nível Brasil, tá? Hoje aqui no Brasil a gente até está falando de alguns megawatt-hora de bateria, etc., né? Mas a nível mundo, né? Mais de 8,2 gigawatt-hora de sistemas foram colocados em operação no ano de 2023, né? Então é realmente um número gigantesco, né? E a tendência é que no Brasil, com o passar dos anos, né? Também aumente a sua participação nesse mercado global, né, em aplicações relacionadas ao armazenamento de energia, né? Então de fato, negócio de armazenamento de energia em baterias no Brasil é muito forte e a tendência é que o crescimento desse mercado seja similar ao crescimento que ocorreu na energia solar fotovoltaica, né? Que também foi um crescimento bastante expressivo, tá? Para finalizar, até de maneira bem sucinta, eu tenho alguns cases que a WEG já forneceu, né? Cases com o Instituto CERT e a Celesc, lá em Santa Catarina, que é basicamente reforço para a infraestrutura elétrica, né? Vindo na linha daqueles apontamentos que eu fiz antes para esse tipo de aplicação, né? Parte de BESS também associado com carports, estações de recarga, né? Também há um case bem interessante. Case com hidrogênio verde, né? Onde o BESS ele dá esse sustento, né, para a qualidade de energia dentro de uma planta de hidrogênio verde. Junto com a fotovoltaica UFSC, né, a gente também já desenvolveu sistemas de baterias de segunda vida, né, também aplicações bem interessantes que no futuro tende a ter cada vez mais. Cases com planta híbrida, né, onde eu associo um BESS com uma torre eólica e aqui atrás tem também uma planta fotovoltaica, né, tornando essa planta híbrida. Substituição do gerador diesel, né, também é uma aplicação bem legal, pensando no quesito de sustentabilidade. Case voltado para para reforço da rede de distribuição, no caso aqui da CEMIG, né, também é um case bem interessante, está sendo amplamente divulgado também no mercado. Case para trabalhar na parte de descarbonização da ilha de Fernando de Noronha, né, ou seja, a ilha de Fernando de Noronha, não sei se vocês sabem, ela tem essa pegada verde, só que majoritariamente toda a energia gerada na ilha são 4 ou 5 geradores de diesel que acaba gerando. Então todo dia é um volume imenso de diesel que é mandado lá para a ilha para abastecer a ilha. É basicamente essa ideia. Então eles iniciaram um plano de descarbonização com alguns módulos, estão colocando algum BESS, né? Imagino que no futuro também vão descarbonizar toda a ilha, né? Mas é um processo lento e doloroso também, né? Mas faz parte do processo. Outro case bastante interessante é case de micro-redes, né? Onde, nesse caso em específico, é instalado numa base da Força Aérea lá em Alcântara, né? Eu tive a oportunidade de visitar esse projeto, onde basicamente todos os foguetes, né? Quando ele tem o plano de lançamento de foguetes, eles se ilham da rede da Equatorial, no caso lá, que também é um final de linha, também sofre com uma série de quedas e qualidade de energia. E toda vez que eles vão lançar o foguete, eles precisam ter uma confiabilidade muito grande da rede elétrica deles. Então, ao invés deles gerarem mais dependência ainda da rede da Equatorial, eles falaram, não, vamos fazer uma micro-rede,
né, eu vou associar um BESS, uma planta solar e um gerador diesel para deixar mais confiável ainda. E toda vez que eu vou lançar o meu foguete, eu desconecto o meu sistema da rede da Equatorial, formo a minha rede e lanço o foguete. Uma vez que o foguete está estável, estabeleci comunicação, está tudo certo, reconecto o meu sistema e volto a operar normalmente. Então, basicamente, essa é a ideia. E se em algum momento houver alguma queda de rede por causa disso, basicamente, por proteção, o foguete explode. Basicamente, essa é a ideia. Então, de fato, é uma aplicação extremamente crítica, né? Por isso está ali, micro-rede de missão crítica, né? Lançamento de foguetes. E realmente o sistema precisa operar de maneira contínua, eficaz, etc., de uma maneira muito confiável, né? Então, é uma aplicação bem crítica, né? Algumas aplicações aí, no caso com a Copel, no Paraná, né? Onde eles estão associando, né? E estudando também o sistema BESS como um reforço na infraestrutura de distribuição deles, né? Eles também têm vários outros planos nesse sentido, então eles iniciaram por esses projetos. Tem um projeto também na Ilha das Cobras, né, que faz parte da concessão deles, que é onde é que fica a casa de férias do governador. Então ali tem uma planta de fotovoltaica e tem um sistema BESS ali instalado também, tá? Outro case em subestação e tem, por último, o case imóvel, né? Que basicamente eles estão associando esse case imóvel em aplicações onde eles vão fazer manutenção preventiva. E ao invés de deixar as unidades consumidoras desabastecidas, eles conectam o BESS, ilham o ramal que estão precisando de manutenção e, dessa forma, as unidades consumidoras ficam abastecidas durante um momento ali que vai ocorrer a manutenção, né? Então, isso é um case bem interessante, né? E a WEG, como ela tem uma empresa também que trabalha com esse tipo de projeto nos Estados Unidos, a gente também tem diversos projetos voltados para a aplicação daquele mercado, né? Então, tem cases maiores, né? E lá ocorre o que a gente chama de serviços ancilares, né? O que seriam isso? São serviços onde o operador lá da região, eles chamam os investidores e falam: eu preciso de alguém que faça o serviço de regulação de tensão e frequência da minha rede, né? Por quê? Porque lá eles têm uma rede não tão dependente de máquinas, né? Como é o caso do Brasil. O Brasil, majoritariamente da energia vem de usinas hidrelétricas, ou seja, de uma máquina girante que fica lá constantemente, né, e tem sua inércia e, consequentemente, acaba estabelecendo uma frequência e uma tensão mais estável, né? Então, por isso que a gente não sofre tanto com esse tipo de problema aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, a realidade deles é diferente. Então, eles sofrem muito com essa oscilação de frequência e tensão. Então, o que eles fazem? Eles contratam investidores que investem em sistema BESS para plugar no sistema e eles acabam mandando comandos. Agora tu carrega, agora tu descarrega, agora tu carrega, agora tu descarrega. E com isso, né, imaginando, claro, não é só um BESS de 5 MWh que vai fazer diferença num sistema grande, né, são vários BESS instalados, né, eles acabam operando dessa forma e mantendo a rede estável no quesito de frequência e tensão, né? Então, também é um tipo de aplicação bem interessante, né? Então, tinha esse aqui atrás, né, que é lá em Vermont. Tem outro que também é em Vermont, em Bear, no Nebraska, né? Maioria voltado para essa parte de resposta à frequência, resposta à tensão, né? Que também tem um sistema que opera em uma micro-rede, né? Que também está no final de linha. Essa região aqui de Boaz, no Wisconsin, é uma região que sofre bastante com tornados, etc., né? Então, toda vez que vem algum tornado e interfere, né? Ou seja, gera prejuízo na rede de distribuição que chega até aqui na ponta, que tem um poste, né? Toda a comunidade aqui atrás fica desabastecida, né? Ficava desabastecida, né? Agora, se sofre algum tipo de interrupção de rede aqui, eles isolam esse sistema e o BESS acaba suprindo energia para toda aquela comunidade, né? Então, como se fosse um grande backup aí também, bem interessante. Aí o outro aí também no Gear Room, Portage. E é isso, gente. Eu deixo aqui, né, novamente o meu agradecimento por ter esse espaço aí de palavra e poder compartilhar um pouquinho mais de conteúdo. O QR Code aqui é com relação ao nosso catálogo, né? Tem algumas
informações legais lá para pegar, etc. Né? Acho que vai ser disponibilizado contato, tanto do Roberto e etc. Canal de informações, né? E é isso, gente. Acho que agora é o espaço de dúvidas. Ok, Francisco, obrigado por essa palestra. E a VEG para disponibilizar o Francisco para a gente ouvir a mensagem sobre o BES. Mais uma vez agradeço também ao CCET, Centro de Ciência e Tecnologia, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFSCar, ao CREA e a IASCA, que fizeram essa parceria na missão de promover esse conhecimento nas palestras mensais que a gente está promovendo aqui na UFSCar. Deixo aberto para perguntas. Se o Francisco conseguir responder, não respondeu ainda sobre a parte de inteligência artificial das baterias, hein? Depois eu vou cobrar de você. Espera aí. E aqueles que estão online, o meu celular acabou a bateria, eu não consigo enxergar quem está fazendo pergunta. Então, o Douglas nos ajuda nessa parte. Douglas, sei que essa pergunta é a primeira, como sempre. Primeiramente, uma salva de palmas, né? Parabéns, foi muito claro aí esse universo aí de energia, né? De storage mesmo, né? Como é que nós vamos armazenar, que é o grande pulo do gato, né? Da transição energética, você bem colocou. Temos várias fontes, mas temos que disponibilizá-las no momento certo, no horário certo, da forma certa. Achei muito interessante essa palestra sobre esse assunto, né? E saber que Alcântara, né, para lançar foguete, a gente sempre soube da Alcântara, mas não desses detalhes, né? Que uma falha de energia, né? Um foguete vai para o espaço. Vocês devem saber aí da elétrica, mas a gente para civil ainda foi algo interessante. A minha pergunta aqui ela tem bem um caráter bem egoísta aqui da nossa universidade, né? Eu fiquei vendo lá, nós estamos aí com uma ideia de implantar uma usina aí de quantos? 37, né? Bate-pico. A ideia é transformar esse edifício num Energy Zero, né? Porque a gente pode ter sistema de captação solar, né? Que ele fornece para a rede, mas a rede está inchada. Então, ele seguraria, ele represaria energia, não ficaria mais na rede, é aquela palavra que você usou no começo, o fluxo reverso, né? E eu vi aí que você tem de alta potência, eu tenho para todas as... Eu abaixei o catálogo agora para ver, então minha pergunta acho que vai ser respondida pelo catálogo, né? Quais são as faixas de potência, assim, para residencial ou para comercial, de catálogo ou é montado? OEM que a gente fala, né? Não, tranquilo. Se tratando especificamente de BES, a gente estaria falando de sistemas trifásicos a partir de 85 kW, né? Tendendo ao infinito, né? O que de fato vale a pena economicamente falando, né? Então, isso por conta da capacidade de paralelar os sistemas, né? Então, eu consigo ter 85, 170 e por aí vai, até 30 mega, 100 mega, etc., que eu acho que não é o caso aqui, mas... isso. Boa noite, Francisco. A minha dúvida é mais no sentido do... Qual é a visão da VEG, assim, sobre investir no mercado da mobilidade, pensando que tipo, todo esse sistema que vocês desenvolvem é muito mais complexo do que um sistema que estaria dentro de um veículo. Tipo, se é viável para a VEG investir aliada a montadoras, algo nesse sentido. Eu não sou o cara da mobilidade dentro da VEG, tá? Então eu vou tentar me esforçar ao máximo para tentar responder. A VEG, ela, no mercado de mobilidade, ela se concentra mais como uma fornecedora de equipamento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ela fornece os drives de hibridização, que são o próprio conversor que está embarcado dentro do veículo elétrico. Ela fornece os motores elétricos e ela fornece os packs de bateria. Tá? Como você disse, muito complexo, tá? Mas a integração desse sistema não é feita pela VEG, é feita pela montadora, né? Que ela coloca toda a codificação embarcada, relaciona com toda a parte de interfaces
relacionamento com o usuário, etc., né? Então, tudo isso é feito pela concessionária, pela montadora, desculpa. Então, de fato, no mercado de mobilidade elétrica, ela se comporta como fornecedor de equipamento, mas no mercado de Bs, ela se compromete com o sistema como um todo, ela fornece absolutamente tudo, não tem um terceiro que vá colocar a mão e fazer funcionar, entende? Mais ou menos nesse sentido. Mostrou ali, já fornece um PEC, mas não fornece um BMS atrelado àquele PEC. Não, a gente fornece, tá? A gente tem capacidade fabril de fabricar tanto a parte de eletrônica, lá em Jaraguá, quanto todo o desenvolvimento do software, o algoritmo que está dentro do BMS, tá? Então, a gente tem capacidade, sim, de fornecer o PEC com a parte de BMS também. Tá? Eu não sei se é específico para mobilidade, daí eu vou ficar te devendo essa resposta, mas para BES a gente faz tranquilamente. Francisco, boa noite. Uma dúvida, qual a influência da temperatura no BES? Se tem alguma influência ou não? Não, tem sim. O que acontece, tá? O banco de baterias, ele precisa estar trabalhando numa temperatura confortável para ele. Normalmente, essa temperatura ali 20 a 25 graus Celsius, mais ou menos, tá? Por isso que todo banco de baterias de lítio está associado a um sistema de climatização, tá? A influência da temperatura externa vai diretamente estar atrelada ao dimensionamento do meu sistema de arrefecimento, né? Ou seja, se eu tiver uma temperatura ambiente máxima de 60 graus, vai ser diferente um sistema para atender num ambiente que está no máximo até 40 graus. Não sei se eu me fiz claro. Então, são mais ou menos nesse sentido que impacta essa parte de temperatura externa, né, a temperatura ambiente, em cima do meu sistema de armazenamento. O que acontece? Se eu tenho uma maior temperatura externa e eu tenho um delta em que a temperatura externa para minha temperatura normal ou recomendável de operação é maior, consequentemente eu preciso colocar mais energia elétrica dentro do meu sistema de arrefecimento para forçar mais ele a refrigerar meu banco de baterias. Ou seja, consequentemente eu gasto mais energia e o meu rendimento diminui. Então, basicamente, essa é a ideia. Olá, boa noite. Eu queria saber um pouco... Eu queria saber um pouco mais sobre as limitações do BES, se são questões mais operacionais, mais de aplicação ou de economia, qualquer coisa do tipo. Eu diria que hoje a limitação de um BES, tecnicamente falando, se existe, eu não saberia te dizer, que de fato ele é muito flexível, tá? Então, é uma tensão diferente de conexão, não tem problema, colocamos um trafo ali, está resolvido, né? Tempo de resposta, não, tenho essa tecnologia, tenho aquela tecnologia, que tempo de resposta que melhor se adequa ao teu sistema, né? Eu tenho uma aplicação que é assim, assim, assado. Não, peraí, vamos ver de que forma eu consigo colocar o meu BES para operar. Então, tecnicamente falando, eu não consigo enxergar hoje algo que impedisse, né? A não ser que tu me falar, não, a tal normativa XYZ está especificando isso, aquilo, uma tecnologia nova, é uma normativa nova e etc. Aí pode ser que tenha algum impacto técnico, né? Coisa que talvez eu nem tenha falado na apresentação. No Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação técnica clara que fala BES tem que seguir isso. Não existe, tá? Então, não há, de certa forma, restrições técnicas diretas ao BES, tá? O que poderia ser de fato, daí isso varia de aplicação para aplicação, são limitações comerciais, né? Pode ser que meu BES não seja vantajoso naquela determinada aplicação, né? Então, mas isso é fundamental de qualquer tipo de análise de investimento que tu for fazer. Tu sabe, né, que pode fazer análise e chegar a um payback que não é aquilo que te agrada, né? Então, por aí vai. Uma continuidade aqui, ainda não apareceu nenhuma pergunta no chat, mas nós estamos vivendo aqui alterações climáticas dramáticas aí que estão afetando toda a nossa, vamos dizer, nossa tradição de rede de distribuição, que é a aérea, né? Um país que não sofria muito com ventos. Eu vi ali você colocando o exemplo de Wisconsin, né? Que tem
furacões e tal, né? Então você imagina. Mas aqui a gente está começando a ter, né? São Carlos já ficou numa última chuva forte aí, ficamos uma parte dos bairros. Qual que é a tendência? E é uma pergunta, teu feeling, né? De começar a ter ilhamentos de segurança urbanos com Bs como backup, por exemplo. Né? Então, fico imaginando, né? Regiões que, eu não sei aqui, mas São Paulo tem regiões só se cortar todas as árvores, porque ela vai estar com risco daqui para frente. Então, eu imaginei um ilhamento na distribuição com B. É possível isso ou por conta os bilhões de perdas que tiveram em uma semana, né? Deveria, se tivesse Bs em algumas situações, seria muito mais a menos. Aí, seria alguma coisa assim? Seria um caminho também para o Bs, para essa garantia urbana, né? Ele falou de mobilidade, eu estou falando agora da vida urbana da cidade. Não, tranquilo. De fato é possível, completamente possível. Eu sou entusiasta para que isso aconteça o mais breve possível. Mas eu sou meio suspeito para falar, trabalho no comercial. Mas assim, se tratando na realidade hoje, né? Você tem um sistema que é a microrrede de Serra da Saudade, né? Serra da Saudade é um município inteiro. Então imagina o BES, em algum momento, suprindo energia para um município inteiro. Oi? Aparentemente, as dimensões eram pequenas ali no slide. Não, o município é um município... Não, a dimensão do BES. O dimensionamento do BES era um BES de 2 MWh. Então, associado a uma planta fotovoltaica de 0,5 megawatt-pico. Mais ou menos isso. Então, ali... também o município era pequeno, né? A gente está falando do menor município do Brasil. Tem 300 habitantes. Então, é um município extremamente pequeno, né? Então, é um estudo de caso que a CEMIG está desenvolvendo lá. E, consequentemente, uma vez tendo um resultado satisfatório, que eu entendo que terá, né, terá um rendimento satisfatório, ela mesma já, diversos eventos que ela vem falando com relação a esse projeto, ela fala, isso daqui é um laboratório vivo, né? Mas isso daqui, independente se a gente está esperando um retorno positivo, e de fato está todo mundo entusiasta que isso vai vir, mas isso daqui vai ser replicado para todo o território que a CEMIG, no caso, né, a distribuidora, está operando, né? E a mesma coisa, eu entendo, né, que vai ser um movimento muito grande com as outras concessionárias também, né? Cada vez mais vai entrando nesse universo de Bs e vantagens, etc., né? E, consequentemente, vai vendo vantagens nesse quesito operacional, né? E, claro, é toda uma questão de transição energética, né? Às vezes, o BES, ele não entra com essa funcionalidade, mas entra como, por exemplo, evitar inversão de fluxo, né? Mas, pô, se eu estou investindo já para fazer inversão de fluxo, se tiver uma queda nessa malha aqui, eu não consigo ilhar isso aqui e operar com o BES nessa outra? Por que não, né? Essa é a flexibilidade que o BES traz, né? Então, eu acho que sim, vai acontecer. Talvez não na velocidade que a gente espera, mas vai acontecer. Isso eu tenho certeza. Obrigado. Que eu já imaginava. Perguntas? Bom, não temos mais perguntas, então a ideia é de fazer um coffee break. Eu diria um coffee end, né? Porque estamos no final da palestra. E, mais uma vez, agradeço a todos vocês pela presença, ao palestrante, a VEG, CCET, AIASC e CREA. Muito obrigado. Uma salva de palmas mais uma vez para ele. E obrigado a todos.